Vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa aula, à nossa escola para pregadores, obreiro aprovado, e dessa vez vamos falar sobre oração, especificamente sobre a oração. Temos um texto muito importante da palavra que está em Atos, capítulo 6, verso 4. E ele diz assim: Emis de te prosechi que te diaconia to logon proscarterissomen. Isso está no original em grego koine, que é como foi escrito. Traduzindo para você, literalmente diz assim, em ordem, tá? As palavras em ordem, porque no grego tem uma diferença. Diz assim: mas nós, a oração e ao serviço da palavra, nos consagraremos. Algumas outras traduções vão dizer assim para você, em Atos 6,4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E, na tradução Nova Linguagem de hoje, diz assim: assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra do Criador. A NTLH é mais uma explicação, não uma tradução. Mas às vezes você entende algumas coisas melhor com a NTLH. Então, a oração é algo muito importante. Primeiro ponto, não existe ministério de oração. Todo crente deve orar. Então, muitas pessoas se auto-intitulam, né, que está no ministério de oração, encarregado do ministério de oração, vai orar no monte, vai orar às 3 da madrugada, né? Faz todas essas coisas. É legal, beleza. Vamos ver se a Bíblia realmente ela fala isso e como deve-se orar. Quais os segredos da oração respondida. Isso tudo você vai aprender. Então, olha só. Na aula anterior você aprendeu, inclusive nas 2 aulas anteriores, sobre o conhecimento bíblico. A importância disso, das sagradas letras e do conhecimento bíblico. Aulas essenciais. Sem isso não se começa nada. Agora, segundo, sem oração, você também não tem eficácia. Assim como sem o conhecimento você não tem eficácia, sem oração você também não tem. A oração, ela move as coisas. Ela é, vamos dizer assim, o combustível. Então, temos hoje, infelizmente, também, além de muitos ministérios fundados na mais completa ignorância, também ministérios que não vivem a oração, não praticam a oração. E sem oração, todo o esforço, todo o intelecto que você pode estar empregando no teu ministério pode estar sendo totalmente fracassado. Porque a oração vai agir no campo espiritual. E a nossa batalha é no campo espiritual. Então hoje a sua vida pode estar completamente destruída, arruinada, não tem nada dá certo para você, não tem eficácia nenhuma, nada do que você faz. E agora estou falando tanto para pregadores, quanto para obreiros, quanto para membros de denominações ou igrejas, ou até mesmo para a própria igreja, ou para todas as pessoas em todas as áreas. Sem oração, sem você agir no campo espiritual, nada vai funcionar. E também a palavra que você pregar também não vai ter a eficácia esperada. A palavra por si só, ela tem o poder. Mas sem a oração, meu irmão, como você vai ver aqui agora, você vai entender que muito do esforço que você está fazendo pode estar sendo inútil. Então vamos lá. Tem uma passagem muito interessante em Atos 19, 11 a 16. Aconselho você a marcar na sua Bíblia isso e ler também. Nós vamos ler aqui agora. Que diz o seguinte: e o Criador pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Olha só, não é uma pessoa que faz milagres, é o Criador que faz. E o Criador, o Altíssimo, o Eterno, pelas mãos de Paulo, o apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários. Verso 12.
a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor, do Messias, Yahushua HaMashiach, aqui no original em hebraico, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos pelo, aqui Jesus, e no original aqui está em grego, Yesu, a quem Paulo prega. Eles estavam tentando expulsar demônios, algumas pessoas, falando isso: esconjuro-vos, expulso vocês, em nome de Jesus que Paulo prega, ou Yesu que Paulo prega, ou até mesmo em nome de Yahushua que Paulo prega, porque Paulo pregava Yahushua. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Yahushua e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O demônio não conhecia aquelas pessoas que estavam tentando expulsá-lo, mas conhecia o Messias e Paulo. Olha a evidência que você tem poder no sentido de agir debaixo da graça do Criador pelo Espírito no campo espiritual. O demônio tem que conhecer você. O Messias tem que conhecer você. Agora, se nem o demônio te conhece, significa que você não tem ação no campo espiritual. O demônio fala: mas vós quem sois? Vocês são ninguém, eu não conheço vocês. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Essa passagem, ela é bem conhecida, entretanto pouco entendida. Aqui no original, no verso 16, diz assim: que falomenos o anthropos epatus enuinto pneumotoponeron katakeressas emphoteron issin katarton ostegiminus que tetrasmatismenos ekfigen ektuikuikino. Essa palavra ekfigen significa escapar, fugir, na terra. Então, de modo que o demônio bateu neles quando eles foram tentar expulsá-lo, de modo que saíram feridos e desnudos daquela casa. Um demônio tem muita força e bateu em 7 homens, de modo que eles fugiram daquela casa, para não acontecer coisa pior. Logo, essa passagem está mostrando que para você ter efeito no mundo espiritual, e o mundo espiritual existe, o que você vê com os olhos físicos é apenas a matéria, o mundo físico. Só que o começo disso tudo é espiritual. Da onde que vem a moral? Da onde que vem a honra? Não vem de coisas materiais. Tem que ter vindo do mundo espiritual, de um ser também espiritual, para você hoje entender o que é certo e o que é errado. Do contrário, se não existe moral, não existe nada, então tudo é relativo. Logo, isso é ilógico. Então, sem oração você não tem eficácia. Só que esses filhos do sumo sacerdote Sevas tentaram expulsar os demônios através de certas palavras e não conseguiram, não tiveram êxito. Por quê? Não tinham vida de oração correta. Porque além de você ter vida de oração, isso aqui vai para todo mundo. Não basta ter vida de oração, tem que saber orar. Você não vai falar qualquer coisa, você não vai fazer um mantra, uma repetição qualquer, sempre. Isso não existe, isso não tem efeito, isso nem bíblico é. Porque muitas pessoas hoje perdem seu tempo gastando 3, 5 horas orando por dia sem parar e de forma errada. Não tem efeito nenhum. Tem mais demônio entrando do que saindo. Eu não vou nem falar aqui do show, do circo, do teatro de muitas denominações grandes aí que fingem as possessões demoníacas para se dizer os todos espirituais e poderosos diante de Deus, para você dar lá seu dízimo como se fosse dinheiro para eles e oferta e voto e tudo mais, e encher os bolsos deles de dinheiro, enquanto a sua vida continua um fracasso. E a mesma coisa. E eles se dão bem. Enganando você, fingindo falsas possessões, combinando e até mesmo fazendo rituais para que demônios entrem em certas pessoas, para que depois eles vão lá
os próprios obreiros que também são ministros de Satanás, dessas denominações falsas, os expulsem, entre aspas, e façam você acreditar nesse teatro gospel. Isso é o que mais tem. E é por isso que você acredita, ou acreditou. Você vê, nossa, a pessoa está lá igual uma serpente. Demoniado mesmo. Mas, aquilo ali, o demônio não sai de verdade. Ele sai e volta e traz mais sede com ele. A própria Bíblia diz. Por isso que isso nunca acaba. Pessoas vão lá e voltam piores. E saem piores e continuam piores. Você acha que é brincadeira, meu irmão? Então vamos lá. Primeiro você tem que entender como orar. Agora você vai aprender como orar. Para quem deve orar. Como se deve ser feita a oração. E vários outros requisitos dos segredos da oração respondida. Por que a tua oração não está sendo respondida? Por que o que você está pedindo você não está ganhando? Você já vai ver. Então vamos lá. Oração, então, aqui no grego é prosere, que significa literalmente oração. Orar ao Criador. Tá? Nós lemos aqui antes, eu falei para você no texto em grego, enfim, né? Emis de te prosere, que te diaconia. Diaconato, né? Temos os diáconos que se acham os todos espirituais. Sabe o que significa aqui diaconia no grego? Serviço. Sempre que você ouvir falar em diácono, diaconia, serviço, servo. Servir. Vai lá limpar chão, vai lá cuidar da pessoa, vai lá limpar banheiro, vai lá tratar de algum problema do outro, vai lá ver se está tudo bem, vai lá cuidar de todas as coisas, tudo que compete serviço em qualquer lugar, isso é um diácono. Diaconia. Isso aí. Agora não é só isso. Nesse texto aqui também fala diaconia teologo, ou seja, serviço da palavra. Outras traduções vai trazer ministério da palavra, ou seja, da pregação. Isso porque esse contexto aqui estava vendo algumas distribuições de ajuda para a congregação deles e dos eleitos da igreja daquela época de Atos 6. E os pregadores mesmos estavam ali investindo muito tempo em distribuir essas ajudas, enquanto eles falaram, não, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, eles iam pregar e colocaram depois 7 homens para ficarem encarregados, cheios do Espírito, a ajudar aquela congregação. Ok? E agora você vai entender como orar. Primeiro ponto, vai anotando aí, vai salvando, espero que você esteja já anotando tudo, né? Você a todo esse tempo pode estar orando errado. E orou errado a vida inteira e nem sabe orar. E é por isso que as coisas não estão andando para você. Agora, tem uma coisa. Você não vai orar, tá? Eu até vou falar isso no outro vídeo. Vai ter a parte 2 da oração bíblica. Tá? Porque não é só oração. É oração bíblica que nós estamos tratando aqui. Porque orar, tem até um monte de gente que não tem nada a ver com o Criador que fica orando. Né? Orações a demônios. Não sei se você sabe, mas isso existe também. Tá? E tem muito. Inclusive é o que mais tem. É o que mais tem. Hoje o que você está vendo aí, pessoal, são cultos a ídolos e orações a demônios. E muitas pessoas que acham que estão orando ao Criador, não estão. Estão orando a um Papai Noel, retribuidor, que você barganha para ele satisfazer seus desejos carnais. Está tudo errado. Isso não é oração. Isso é maldição para a tua vida. Você está cavando a própria cova, acumulando juízo no julgamento. Cuidado. Você pode estar fazendo tudo errado a vida inteira e nem sabe. Mas agora você vai saber. Está aqui. Primeiro ponto, anote. Para quem deve ser feita a oração. Esse é o primeiro ponto. E aí? Tem gente que ora para Jesus ou para o Espírito Santo, né? Eu não vou nem falar do resto. Tem gente que ora para Maria, tem gente que ora para São Jorge, tem gente que ora para São Bento, não sei do que, tem gente que ora para tudo que é santo, né? Será que isso tem efeito? Onde é que a Bíblia diz isso? Porque o padrão, não sei se você sabe, mas o padrão é a Escritura. Não é o teu achismo, não é o que você acha. Não é o que você ouviu falar de qualquer um.
pessoal teve uma origem, teve um segmento, teve uma raiz do conhecimento, do espiritual. Qual que é? Palavra do Criador, Bíblia. E não que você ouviu por aí numa denominação, ou em que alguém falou, alguém supostamente espiritual, pá, com uma batina, sei lá o que, uma coisa na cabeça. Cuidado com isso. Você está num engano que você não faz ideia. Vamos lá? Para quem você deve orar então? A Bíblia responde. Mateus capítulo 6, verso 6. Orarás a teu Pai. É o que diz lá o Messias, aqui em Mateus 6, nós vamos abrir aqui agora. E vamos abordar essa passagem de Mateus 6, que fala muita coisa muito importante aqui. Então, em Mateus 6, 6, tu, porém, quando orares, isso aqui é palavra do Messias, não é qualquer um. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. É orar a quem? Não é nem ao Messias e nem ao Espírito. É somente ao Pai. Entenda, só o Pai ouve a oração da igreja e responde. Só o Pai. O Messias que ensinou isso. Você quer contrariar as palavras do Messias. Você quer contrariar o ensino do Messias. Quer continuar orando para qualquer coisa aí. Vai lá, continua. Você está perdendo teu tempo totalmente. Então, primeiro ponto. A quem você deve orar? A quem deve ser dirigida a oração? Você vai começar como? Dirigida ao Pai. Orarás ao teu Pai. Mateus 6, 6. Ponto final. Não é para Nossa Senhora, ela não vai te ouvir. Inclusive, ela foi uma pessoa que seria a mãe do Messias, Maria, só que ela morreu. O sistema religioso veio e inventou que agora é uma santa. Pronto, e Nossa Senhora, pronto, inventou isso aí. E você acredita nisso. Já abordamos aqui em vídeos no meu canal sobre o que acontece após a morte. Tá lá. Tá lá no vídeo sobre o tormento eterno, sono da alma. Assista lá para você entender. A pessoa morreu, está aguardando juízo. O que ensinaram para você, pessoal, é fermento farisaico. É até pior que fermento farisaico. É fermento paganizado. Pior ainda. Vamos lá, segundo ponto. Como deve ser feita a oração? Você acha que é orar para qualquer um, qualquer coisa, qualquer santo que inventaram, qualquer ser, qualquer coisa, né? E falar qualquer coisa também? Você acha que é isso? Você acha que isso oração é a coisa que você inventa da própria cabeça? Tipo assim, eu vou falar agora de qualquer jeito aqui. Isso se você ora, né? Isso se você ora. Tá? Não, não é. Ponto 2. Como deve ser feita a oração? É Mateus 6, 5 a 8. É todo esse contexto de Mateus 6 agora. Como você deve orar? Não é de qualquer jeito. Verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, o galardão. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios, povo que aqui, nessa época que o Messias disse isso, ainda não conhecia o Criador. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, o Criador, o Altíssimo, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Como deve ser feita a oração? Trancado no seu quarto, fechado, sem ninguém saber o que você está falando, sem ninguém ver o que você está fazendo, em secreto ao teu Pai, e não para aparecer, não em qualquer lugar, e até mesmo antes de você
começar a orar, ele já sabe o que você precisa. Então você não tem que ficar usando de vãs repetições, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Você até pode falar que precisa, mas ele já sabe o que você precisa. Agora, repetições, né? Ave Maria, não sei o que lá. E até mesmo a oração do Pai Nosso de forma repetitiva não é bíblico. O Pai Nosso é bíblico. Agora, orar repetidamente, como muitos fazem aí, como uma forma de vai orar 100 vezes o Pai Nosso. Isso não é bíblico, pessoal. Tá? Isso é sacrifício de tolo. E as pessoas têm que aprender a orar, que é se comunicar com a divindade. De forma sincera, de forma bíblica e coerente, e não da forma que passaram para você, como se fosse uma penitência. Existem certas crenças e religiões que dizem que você tem que fazer penitência e orar não sei quantas vezes o Pai Nosso, Ave Maria. Entre outras crenças que ora para não sei o que, para Buda, para não sei o que lá, para todo mundo aí, que tudo que você já sabe aí, Vishvakarma, Brahma, Shiva, Sankara, tudo que é tipo de deuses falsos, a pessoa faz oração para isso aí. Completamente inútil. É só o Criador que ouve oração, mais ninguém. Então, primeiro ponto, a quem deve ser feita oração ao Pai. Segundo ponto, como deve ser feita oração. Mateus 6, 5 a 8. Tem gente que fica orando aí, né? Em lugares públicos. Olha que interessante. Onde é que a Bíblia diz para você fazer isso? Palavra do Messias, meu irmão. E aí? Está vendo como tudo está errado? Tudo está errado. Por quê? Falta da aplicação do conhecimento bíblico na tua vida. Em todas as áreas. Por isso que está tudo errado. E vão continuar errados. Se não se corrigirem. Então eu vejo, eu sinceramente, eu não sei o porquê. Sinceramente eu não sei o porquê. Que até reformados, que são os menos piores, continuam orando em público, em pé. Sendo que o Messias falou para não fazer isso. É interessante, o Messias fala, olha só, quando orares não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Sinagogas é o que? Eram os templos deles antigamente. Templos de pedra, assim como tem hoje também, né? E assim como também hoje oram em pé. É para serem vistos, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Que negócio é esse? Que coisa ridícula é essa? Você não orou antes na tua casa, no teu quarto, quando você acordou, quando você estava em casa, de noite, antes de dormir, sei lá? Não orou? Tem que orar de novo lá, né? Então por que você orou antes e você vai orar lá depois, o infeliz? Tem uma passagem da Bíblia que nós vamos abordar no próximo vídeo que diz assim, quando você for orar, sejam poucas as tuas palavras, porque o Criador está no céu, você está na terra. Infame! E agora, essas pessoas ficam querendo pagar de santinhos, né? Fecha os olhinhos na frente de todo mundo e Para que fazer isso? Já não orou antes? Não, tem que parecer o todo espiritual. Tem que parecer o todo, né? O todo certinho. Oh! Teatro. Por isso não está tendo eficácia, por isso a igreja está em apostasia, não estão fazendo certo. Vai ver como é que tá essas denominações, meu irmão. Tá todo mundo orando, não tá? Todo mundo orando. Hã? Pastores, apostolos, apostolas, bispas, tudo que é tipo de gente orando. E tá tudo um fracasso. Tem coisa errada. Pensa com a cabeça. O que a palavra está dizendo? Eu estou cansado dessa hipocrisia. Cansado. Reverendos. E tudo mais. Tudo errado. Ore na tua casa, trancado no quarto. Acabou. Não tem que parecer o todo espiritualzinho na frente de todo mundo, não, cara. Isso é hipocrisia.
Por um acaso, a palavra que você vai direcionar ao Criador orando na tua casa, trancado no quarto de manhã cedo ou qualquer outra hora, antes de ir pregar, ou antes de você fazer qualquer coisa na tua vida, vai fazer diferença se você orar lá depois também? Então por que você orou em casa? Por que só não ora lá em pé? Tem que explicar para as pessoas, né, o básico, que a grama é verde, explicar o desenho da explicação para fazer a pessoa entender. E mesmo assim não entende. Ainda fica me odiando, né, de graça. Tá aqui, ó. Não precisa me odiar, não. Já que tu quer odiar alguém, odeia o Messias logo. Vai logo pro lago de fogo, porque foi ele que falou isso, não fui eu. Evidencia a tua condenação com a tua hipocrisia. É assim que deve ser feita a oração trancado em casa, com a porta fechada. E o Messias ainda fala com a porta fechada. Com a porta fechada para ninguém saber. Está aqui. Palavra, Bíblia, que todo mundo tem e ninguém aplica e nem conhece. Está aqui, verso 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios. Na época que o Messias está falando. Porque nessa época aqui ele veio só para os judeus, meu irmão, Mateus. Ainda era a antiga aliança, tá? A nova aliança começa só em Atos 2. Como os gentios não conheciam o Criador ainda. Presume que por muito falar serão ouvidos. Cuidado, você pode estar incomodando o Criador com a tua oração, sabia disso? Já vamos ver aqui, na aula 2 sobre oração, na próxima aula. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até essa oração será abominável. Tá achando que é brincadeira isso aqui? Você está mexendo com o campo espiritual. Então você vai colher consequências também se você chegar de qualquer jeito. Falar qualquer coisa. Terceiro ponto. Devemos orar para pregar a palavra. Isso está em Atos 4, 24 a 31. Olha o nível. Atos 4, 24 a 31. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz ao Criador e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito, o Ruach HaKodesh, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido, que é o Messias. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu Kadosh, servo, Yahushua HaMashiach, ao qual ungiste, ou seja, escolheste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha a predestinação aqui. 29 agora. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Estavam orando aqui para conceder graça aos pregadores, para anunciar com intrepidez a sua palavra. Então devemos orar para poder pregar a palavra. Não é chegar e falar o que você acha, amigo. Não é chegar e falar o que tu quer. É orar para que o Criador conceda graça para você poder pregar. Por quê? Porque você não está lutando contra a carne e contra o sangue, sim contra principados e potestades. As suas armas são espirituais e não terrenas. Você não vai pegar uma espada literal e vai sair pegando as pessoas. É a palavra, é a oração, é o mundo espiritual. Isso você só atinge no mundo espiritual, que é invisível aos seus olhos físicos. Como é que você vai vencer? Se nem orar você está fazendo, nem pregando e nem orando para pregar. Lascou, fracassado. Por isso você está vendo ministérios fracassados. É por isso. Além disso, estão fazendo orações completamente erradas. Junto disso tudo, nem pregação tem. Esse é o nível. Como é que você vai ter eficácia no ministério? Como é que você vai levar pessoas
convertidas para a salvação, meu irmão, se nem pregação da palavra tem e nem oração para a pregação da palavra, da sã doutrina tem, onde você vai pregar, onde você está pregando, ou o local que você vai que alguém está pregando? Não vai ter. Mortos, decaídos, corrompidos, por isso não estão sendo regenerados. Por isso você está vendo o fracasso total, a derrocada total da igreja em totalidade e assim da sociedade. Porque a sociedade também é afetada por causa disso tudo. Olha a importância da oração, você já vai ver. Então, devemos orar para pregar a palavra. E se nem isso está acontecendo, óbvio que vai ser fracassado. Tudo. Óbvio que não vai ter êxito. Óbvio que os bodes vão encher essas denominações, esses locais heréticos e também os bolsos dos falsos profetas. Porque é o engano que eles estão seguindo, não é a verdade. Então entenda, como eu falei nos outros vídeos anteriores, não é porque tem um monte de seguidores ou um monte de gente que acompanha a ministração de alguém que é sinônimo de sucesso. Pode ser sucesso para o reino das trevas. Pode ser sucesso para a condenação, mas não para a salvação e não para o avanço do reino do Criador na Terra. Isso é um grande problema e as pessoas acham que simplesmente a pessoa está lá pregando ou orando é de Deus. Não necessariamente. As chances disso aí ser do Satanás é 300 vezes maior. Porque Satanás engana, ele tem o poder do engano. Satanás prega. Satanás pregou para o Messias. Satanás falou a palavra do Criador para Eva. E enganou Eva com a palavra do Criador. Já abordamos isso em diversos vídeos, diversos estudos meus, que eu já transmiti aqui. Está lá em Gênesis 13, vai ver aqui que o Satanás falou, a serpente falou para Eva. De forma distorcida. Levemente distorcida ainda, não foi nem muito não. Então devemos orar para pregar a palavra. Deve haver oração. Assim como o Messias falou antes, aqui em Mateus 6. Trancada a porta, você vai orar para que o Criador te conceda graça para você poder pregar e com intrepidez a palavra. Por isso que eu comecei os vídeos, essa série, essa escola para pregadores, com conhecimento bíblico. Isso é o principal e o inicial. Porque você vai pregar o quê se você não tiver conhecimento da palavra? Entenda, meu irmão. As coisas todas não vão vir do nada na sua cabeça. Você tem que ter o alicerce, que é a palavra. Salmo 109, verso 105. Lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Então vamos lá. Quarto ponto. Para que devemos orar também para que o Criador dê a oportunidade certa para pregar. Isso está em Colossenses 4:3. Vai anotando aí. Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz assim, ó, suplicai, ou seja, orai, ao mesmo tempo também por nós, para que o Criador nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério do Messias, pelo qual também estou algemado. Orar especificamente, trancado no seu quarto, com a porta fechada, em secreto, teu pai em secreto vai estar te vendo, te recompensará, para dar oportunidade para você poder pregar. Tem mais isso. Por isso que você está tentando fazer alguma coisa e ninguém está te ouvindo. Ninguém dá ouvidos a você. Você tenta, você fala. E eu já recebi muitos relatos disso nas lives que eu faço, em comentários, em tudo que é lugar. Eu já ouvi as pessoas falar assim, mas Rômulo, eu prego, eu falo, eu tento alertar meus pais, tento alertar minha família, amigos, tal, não me ouvem, não me escutam. Tem 2 pontos aí. Primeiro, que o profeta não é ouvido na sua própria casa. E segundo, que você tem que orar também para que uma oportunidade certa seja dada a você para poder pregar. E além disso também, o ponto 3, como vimos anteriormente, devemos orar para pregar também. É muita coisa. É a oportunidade certa, é para pregar e da forma correta. Em tudo isso. Você acha que é molezinha, acha que é facinho, né? Eu já estou vendo as pessoas abandonando aí esses estudos. As pessoas estão abandonando, estão
Não estão nem querendo ver as aulas. Por quê? Porque a cana é pesada mesmo. Não é brincadeira não, não é para qualquer um não. Isso aqui não é para qualquer um não. Então, também tem que ter a oportunidade certa. Você vai orar ao Criador para que Ele te abra as portas para você pregar. Agora, o porquê que você está orando mesmo? Você está orando para quê? É para Deus te dar Lamborghini. É para Deus te dar $1 bilhão. É isso que você está orando, né? Você está orando para casar. Você está orando para achar a mulher, né? Está orando principalmente para achar o homem, né? Homem que presta. Aí você só não ora não, né? Você também vai para o Instagram postar, né? O corpo lá, né? O corpo mesmo, né? Né? Quase sem roupa, tá lá para achar macho. Daí faz tudo isso para achar um homem melhor, né? E daí você ora, né? Como se o Criador fosse o teu Papai Noel. Que você está mendigando para ele atenção, implorando, né, para ele te dar, né, um homem, né, para ser o teu beta provedor. É isso. Ah, tá, entendi. É para isso que você está orando? Ah, desculpa, você não vai ser atendida, filha. Não vai. Isso não é oração bíblica. Você nem ouvida está sendo. Tá? Oração são para esses pontos que eu estou explicando aqui. Não é para saciar os teus desejos carnais. Não é. Entendeu agora? Tem que desenhar, né? Então, o quarto ponto, para que o Criador dê a oportunidade certa para pregar. É o Criador que dá a oportunidade certa para você pregar. Por que tem que pregar o Evangelho? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação do Evangelho. Romanos 10, 17. Qual é o teu intuito? Se não esse. Se não for esse, está sendo vã a tua vida inteira nessa terra. Entenda isso. 5. Quinto ponto. Devemos orar para que o Criador conceda as palavras corretas para pregar. Além disso, Colossenses 4, verso 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Está no mesmo contexto, versículo posterior. Então, além disso, a oração também serve para que o Criador te conceda as palavras corretas para você pregar, meu irmão. Para você evangelizar, para você falar com uma pessoa a respeito do Messias, para você pregar o Evangelho. Tudo. Tudo também tem que ter oração. Então, é palavra, conhecimento bíblico e oração. Essas duas coisas andam juntas. Entenda isso. Então, isso é muito importante. Agora, o que nós vemos hoje? Pessoas orando para quê? Para cair no manto, para cair no reteté, xabadalá, sabanégia, ou lavassunga na bacia, ou no madrogonoco, e por aí vai. Né? É para isso que você ora, né? É para fazer o hospício, né? Dentro de um local. É isso? Ah, tá. Pois é lamentável. Isso é triste. Né? Isso é triste demais. Isso são ideias sórdidas e imorais e que exprimem toda a insignificância da sua evolução. Infelizmente. Vai fazer o quê? Você cresceu vendo e ouvindo que isso é Evangelho. É rodar e cair e rolar no chão. E ficar lá tremendo. É isso aí. Isso é repugnante, cara. Isso nem base bíblica tem. Isso é cultos de demônios. Tem que falar assim para ver se a pessoa entende. Então, o quinto ponto, para que o Criador conceda as palavras corretas para pregar. Colossenses 4:4. As pessoas estão agindo errado e fazendo tudo errado. Esse é o problema. A pessoa nem ora para que o Criador conceda as palavras corretas para pregar. A pessoa prega e fala o que ela acha.
É o que mais tem aí. Arminianismo, humanismo secular, confissão positiva, misticismo gospel, neopentecostalismo, toda sorte de heresia. Tem até agora satanismo e ocultismo sendo pregado aí, e as pessoas acham que isso é de Deus, é do Evangelho. Acabou. Então tá tudo errado, pessoal. Bíblia, volta para a palavra, entenda a palavra. Do contrário, você que vai se lascar. E está se lascando. Sexto ponto. Devemos interceder em oração pelas pessoas. Isso está em 1 Timóteo 2, 1. 1 Timóteo 2, 1. É um texto que eu já fiz a exegese dele completa no meu canal, todo o seu contexto, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Verso 2. Em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom, agradável diante do Criador, nosso Salvador. Entenda. O Paulo está instruindo aqui a Timóteo para orar a todos os homens. A palavra todos aqui vem do original pantos, do grego, que significa todos de um grupo de pessoas, ou classe de pessoas. A Bíblia, quando fala da salvação dos eleitos, sempre vai tratar, quando fala da igreja também, sempre vai trazer a palavra todos como todos de um grupo ou de uma classe de pessoas. Nunca todos, sem exceção. Então as pessoas têm que entender essa diferença. Porque nem o Messias orou por todos, e já abordamos isso, está em João, capítulo 17, verso 9 e verso 20. O Messias fala lá, rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus, não rogo pelo mundo. Então nem o Messias orou por todos, somente pelos eleitos. É isso que a Bíblia fala. Então, além disso, você deve orar pelos eleitos, pela igreja. Entenda, orar por ímpios condenados incessantemente, você está perdendo teu tempo e fazendo sacrifício de tolo. Tá? Eles não vão se converter, a não ser que sejam eleitos. Por isso você deve orar por quem? Pelos eleitos. Quando Paulo fala aqui, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessão e ação de graça a favor de todos os homens, veja qual o contexto que está falando aqui. Favor dos reis e de todos que tivessem investido em autoridade. Classe. Não é todo sem exceção. Classe. Pessoas com autoridade. Estava orando para que houvesse harmonia. Porque isso era bom e agradável diante do Criador. Depois no verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, é essa classe. Todos os eleitos. Então os arminianos fazem uma confusão enorme aí nesse texto. Ele fala, tá vendo? Ele quer salvar todos. Tá, então eu pergunto para você, ô sabichão, por que todos não serão salvos? Então por que ele não salva todos? Se ele quer salvar todos e não salva todos, a vontade dele não está sendo cumprida. Se a vontade dele não está sendo cumprida, então ele não é soberano. Gera contradição. Acabou. Jó 2:2 vai dizer que a vontade dele ninguém pode impedir. Também Isaías também vai falar isso. Todos os propósitos deles serão cumpridos. Ninguém pode impedir a mão. E aí? Então como é que você pode impedir a mão do Criador? Ah, mas é porque é o ser humano que vai responder, né? É o ser humano que não quer. Não, amigo, ninguém quer. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida, o Messias falou. Todo mundo ali. Todos pecaram e carecem do Criador, Romanos 3:23. Então não há um justo sequer, Romanos 3:10. Logo, não há quem busque o Criador, também Romanos 3. Ninguém quer o Criador. Efésios 2:1 a 3 vai dizer que todos eram por natureza filhos da ira, como também os demais, seguindo os pensamentos do mundo. Então é por isso a eleição, por isso a graça que vem aos eleitos, à igreja, então o Criador converte os eleitos através da pregação do Evangelho. A fé vem por ouvir a palavra, Romanos 10:17. A fé só é dada efeito no eleito. Por isso que o eleito crê e o ímpio não crê quando vê o mesmo evangelho sendo pregado. Logo, você tem que entender que esse todos aqui é de classe de pessoas. Ou seja, em 1 Timóteo 2:1, ele está dizendo que devemos orar em favor de intercessão, em oração, aos homens, às pessoas.
Obviamente que você não sabe quem é eleito e quem não é. Então você deve orar para que a palavra do Criador seja dada efeito nos eleitos que vão ouvir a palavra. Pronto. Ore assim. 7º ponto e último. Devemos orar para entender a vontade do Pai e para entender que é a vontade dele e não a nossa que deve ser feita. Isso está em Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Já começa como que deve orar. É para você entender a vontade dele e não para que a tua vontade seja feita, meu irmão. Entenda. É ele que é soberano, você não é. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Você, a primeira coisa que você vai se dirigir é o Pai. Santificado seja o teu nome. Isso aqui significa que as pessoas na terra conheçam a ti como Kadosh. Saibam que você é puro, Kadosh, separado. Traduzido aqui como santificado seja o teu nome. Verso 10, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, e não a nossa. Veja o que o Messias está ensinando na oração, que faça a tua vontade e não a nossa. E o que você ora a vida inteira? Pai, me dá isso. Deus, me dá aquilo. Deus, eu quero isso. E por aí vai. Pedinte. Você acha que o Criador é teu serviçal? É você que deve ser o servo. Acorda. É a vontade dele que deve prevalecer. No momento da oração, enquanto você estiver orando, você está orando não para que os teus pedidos sejam realizados, seus pedidos mesquinhos, e sim para que você entenda qual é a vontade do Criador. É na oração que você vai entender a vontade dele. E na oração, depois que você começa a orar, e isso não vem imediatamente. Pode demorar dias, pode demorar semanas, 21 dias, 30 dias, 40 dias ou mais, anos, para que algo aconteça quando você mexe no mundo espiritual através da oração. Então entenda, você até pode fazer certos pedidos, desde que estejam dentro em conformidade com a palavra, não é errado. Agora, esse pedido deve estar dentro da vontade do Pai também. Nós vamos abordar isso na próxima aula, parte 2 sobre a oração bíblica. Tá? Então aguarde a próxima aula para você entender o segredo da oração respondida, como, porque tem a passagem que fala, e nós vamos abordar, não recebeis porque pedis mal, para gastar com vossos deleites. Então nós vamos ver na próxima aula. Então assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim como a vontade dele é feita no céu, também seja feita na terra. Ou seja, é para você se amalgamar à vontade dele, e não para você tentar mudar a vontade do Criador. E as pessoas usam a oração de forma contrária. Por isso que está tudo errado, meu irmão. Por isso que está tudo uma lambança. Está uma palhaçada. Né? Os neopentecostalistas, essas pessoas aí que vai pro monte lá 3 horas da manhã, eu vou pro monte. Eu não sei, eu acho que o Criador ele vai te ouvir, é só às 3 da manhã no monte, né? De dia ele não te ouve, não. É isso. Ah, você vai pro monte porque é mais alto, né? Aí você vai ficar mais perto dele, né? Ah, tá legal. E outros que ficam gritando, né? Acho que o Criador é surdo, acho. Ele deve ser surdo, né, pessoal? Porque você só grita. Você não fala, você não ora, você grita. Deve ser surdo. Por isso que você grita, né? E não só grita, né? Mas daí tem aqueles também que inventam, né? As pseudo-reveladuras, as línguas estranhas. Tem que orar em língua de anjo, né? Oh, tem que orar em língua de anjo. Tem uma má notícia para dar para vocês. Eu já tenho estudo bíblico sobre isso, tá no canal. Acesse lá, tá? Sobre o dom de línguas bíblico. Não é nada disso que te contaram. Tem nada a ver com esses negócios de xerebequeneque. Isso aí é lorota de demônio para enganar você, né? Ou de gentinha que quer se parecer o todo espiritual para você, inventando um monte de pataquada, tá? É só isso. Então, assim, a Bíblia não fala, tá, que isso aí que você ouve de lavação em bacia é bíblico. Tá? Língua dos anjos, 1 Coríntios 13. Quando os anjos vieram à terra, falaram com Ló, falaram a língua de Ló. Então, as pessoas estão completamente equivocadas, achando que esse misticismo cristão é bíblico. Não é.
É culto de demônio, tá? Para enganar você. Por isso que tá tudo uma lambança. Ele continua agradecendo que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas. Ó, aqui tem um pedido. Perdoa nossas dívidas. Esse é um pedido. Pedido bíblico. Isso sim é bíblico. Agora, o que você pede? É bíblico. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Outro pedido. Um pedido que está em conformidade com a vontade do Criador. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal. Que no original aqui em grego é maligno, não é mal, é maligno. Ou seja, será que a tua oração é bíblica? Está sendo bíblica? Através da oração, você vai ganhar mais intimidade com o Criador. Também temos a questão cerebral. O seu córtex pré-frontal ele é ativado, ele entra numa frequência muito benéfica e faz você entender muito mais coisas através da oração. Isso já foi comprovado cientificamente. A melhora no seu ser simplesmente pelo fato de você orar. E imagine então você orando corretamente, dessa forma. Você vai ter efeitos muito benéficos na tua vida. Além disso, não é só isso numa questão científica, mas também espiritual. Através da oração você vai ganhando intimidade com o Criador. Cada vez mais comunhão com Ele. Você vai começar a entender o que Ele sente através da oração. Se você tiver uma vida de oração cada vez mais prática, você vai entender o que Ele sente, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele apraz, como Ele age, o caráter e a personalidade do Criador. Porque sim, você acha que Ele não tem isso? Você acha que Ele não tem caráter? Você acha que Ele não tem personalidade? E personalidade é uma coisa muito forte. Mas você vê a personalidade do Criador na Bíblia, por exemplo. Como que Ele trata as coisas? Quando Adão e Eva pecaram em Gênesis 3, começa por aí. Pecaram, ficaram dignos da condenação. O Criador os puniu na hora, condenou eles na hora. Ele anunciou um juízo a eles e começaram a passar algumas coisas diferentes, porque perderam a glória que tinham no início, por causa da queda, por causa do pecado. O pecado começou a entrar neles, entrou neles, inclusive, de fato. Mas o Criador foi lá e ainda foi misericordioso. Fez roupas para eles. Vamos ler aqui, ó, em Gênesis 3. Fez o Criador vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Peles. O Criador fez vestimenta de peles. De animais, provavelmente. E os cobriu. Ou seja, a misericórdia do Criador estava ali. Misericórdia. Personalidade. Por que ele ainda cuidou ali de Adão e Eva se eles pecaram? Misericórdia, você vê a personalidade. Em várias outras partes, você vê na Bíblia a personalidade dele. E você entende a personalidade dele também com a oração. Quantas vezes o Criador agiu de forma também a corrigir Nadab e Abiú? Ele os matou. Olha a personalidade dele aí. Nadab e Abiú, em Levítico 10, chegaram no Santo dos Santos, tentaram lá fazer uma oferta, ofereceram ervas estranhas e fogo estranho e pronto. O Criador os matou. Personalidade. Depois ele fala, Abraão seria santificado através daquele que se chegaria a mim. Eles fizeram errado a prescrição bíblica. Não era para fazer aquilo. Personalidade. Muitas outras coisas, meu irmão, você vê como o Criador age. Quais são os pensamentos do Criador? Ele tem pensamentos? Óbvio. Em Isaías 55, 8 a 11 vai tratar disso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E são mais altos que os vossos pensamentos, inclusive. Então, o Criador, ele tem personalidade. E através da oração, você vê como ele age, você sente. E o Criador também faz você, muitas das vezes, sentir coisas semelhantes do que ele sente. Através da oração, você vai conseguir ter essa comunhão. E entender ainda mais sobre ele. E isso é essencial. Agora, as pessoas não fazem isso, né, pessoal? E isso é triste. E é por isso que você não entende o Criador. E é por isso que você não entende a vontade do Criador. E é por isso que você talvez não esteja nem fazendo a vontade do Criador. E por isso que a tua vida está uma lambança. Você está perdido, confusão doutrinária. Ataques espirituais reais vêm na sua vida, você não consegue vencer. Falta de oração. Oh, mas e expulsar demônio e não sei o que. Nós vimos aqui antes, em Atos, o texto de Atos 19, que os espíritos malignos saíam das pessoas. Ó. O Criador, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários.
a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Não precisava nem falar nada, de tanto poder que estava ali. Por quê? Alta comunhão, muita oração. Você não precisa fazer aquela cena, aquele teatro. Tá vendo aí? As pessoas lá se quebrando tudo. E os caras lá botando mão, derrubando você, empurrando a pessoa para fingir que é o todo espiritual, a unção do cai-cai, né? Isso é heresia, pessoal. Isso é heresia. Isso é charlatanismo. Não sei como é que não estão presos esses caras por crime de charlatanismo. Está aqui a palavra dizendo. Não precisa nem fazer isso. Os espíritos se retiravam das pessoas sempre que Paulo estava passando ali, os lendo. Agora hoje o que fazem? Pega essas passagens e finge que vamos ungir aqui o lenço, o paninho, passa paletó, derruba as pessoas porque é ungida. Lorota, pessoal, mentira. Não é assim, hoje está diferente a coisa. Por quê? Porque você não vê essa doutrina acompanhada desses supostos milagres e exorcismo, tá? Então, através da oração você vai compreender muita coisa e ter eficácia no mundo espiritual. Não adianta você querer enfiar goela abaixo isso aqui tudo. Tem que ter ação na oração no mundo espiritual. Tua batalha é no campo espiritual, meu irmão. E assim vai ter efeito. E isso aqui é a coisa mais poderosa que existe. A palavra do Criador junto com a oração bíblica. Lembre-se, a oração bíblica. E não orar de qualquer jeito. Aí pessoas acham que no final da oração ainda tem que fazer assim, em nome de Jesus. Como se fosse uma mandinga, um mantra, uma palavra-chave. Pessoal, isso não existe. Tem a passagem que fala que você deve orar em nome do Messias. Mas as pessoas têm que entender que isso não é um mantra. Não é uma chave que você vai... Não é uma mandinga que você vai fazer ali. Agora que eu falei em nome de Jesus, vai ter efeito a oração. Pessoal... Pelo amor. Quantas orações temos aqui na Bíblia e não foi falado isso no final? A base é a Escritura. Quando ele fala em nome do Messias, é que você está vindo da parte do Messias. Você está junto com eles em unidade espiritual. Agora, claro, você pode no final falar em nome de Yahushua HaMashiach, que é o nome verdadeiro dele. Agora, falar Jesus, essa coisa... as pessoas falam, mas então, Rômulo... E por que então os demônios foram expulsos da minha vida em nome de Jesus? Sempre que eu prego lá, eu falo as orações, os demônios saem tudo em nome de Jesus. Ai, meu pai. Entenda uma coisa. Primeiro ponto, ninguém te garante que demônio está saindo de verdade. Segundo, pode estar saindo para voltar com mais 7. Terceiro, essa oração que você está fazendo, você está depositando a confiança na mandinga final. Porque para você isso é uma mandinga, para você é como se fosse um segredo, uma palavra mágica, né? Em nome de Jesus, né? Tem que falar isso, senão a oração não ter feito. Tá, mas então, tipo assim, então o que vale é uma palavra mágica no final. Então a oração que vem antes não vale nada. Tipo assim, isso é ilógico, isso nem bíblico é. Pelo amor do Criador, pessoal. Olha o que esse misticismo neopentecostalista fez, destruiu o Evangelho. Ao ponto de termos que pregar o Evangelho para os próprios evangélicos, que não entendem. Não sabem o que é Evangelho mais. Você está de brincadeira. As pessoas têm que entender a oração sincera. Modelos de oração você vê na Bíblia. Por isso eu digo, leia a Bíblia. Tem a oração de Daniel, a oração do Messias em João 17. E várias outras. Em Atos tem várias orações. Colossenses. Então, aí as pessoas não têm esse conhecimento e oram de qualquer jeito. Por isso não tem efeito no mundo espiritual. Por isso está tudo errado. Tudo. Famílias desestruturadas. Você não acha ninguém que presta, não casa e provavelmente nem vai casar porque está orando errado. Não está nem se preparando. Porque não é só orar, pessoal. Tá? É se preparar também. É muita coisa. Né? Tem gente que ora para ter e ganhar tal coisa, mas não está preparado para receber essa coisa. Um dia eu escutei um pregador falar assim, Deus quer te dar R$1 milhão, mas você está preparado para receber esse R$1 milhão? Tem uma mentira e uma verdade nessa frase dele, né? De onde é que Deus quer dar R$1 milhão? Eu não sei se o pregador quer mesmo,
Mas a parte B dessa frase foi verdade. Será que você está preparado para receber isso aí? Está preparado para receber o que você quer? Não adianta ganhar. Quantas pessoas hoje ganham em Mega Sena e perdem tudo em um ano? Menos. Até. Não adianta, pessoal. As coisas têm que ser feitas da maneira correta. Senão você vai se lascar, vai colocar a carroça na frente dos bois e vai dar tudo errado para você. Não adianta nada. Pedis e não receber porque pedis mal.